Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou sempre aqui com ele, Gabriel Divan. Como é que tu tá, Gabriel? Olha, nem sempre, mas quase sempre. Né? Mas estamos aí. Estamos aí a dupla reunida para tratar de uma série de coisas muito bacanas. Nosso convidado tem muito conteúdo, ficou muito legal o programa. E só me resta dizer, então, que é uma satisfação, mais uma vez, entrar na casa das famílias toda semana, né? A partir desse podcast aí, que dá o que falar. Muito bom, cara. Essa é uma coisa, ficou uma coisa retrô, Gabriel. Eu gostei, assim, sabe? Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, né? Entrar na sua vida. Entre por essa porta agora. Você tem meia hora, já diria Adriana Calcanto. Muito bom. Gabriel, como é que tu tá de salves aí, cara? O pessoal anda interagindo contigo? Sim, o pessoal anda interagindo, cara, e temos muitos salves aqui. Eu quero mandar um salve especialíssimo para uma amiga nossa, ou para uma nova amiga nossa. É uma pessoa que disse que as doações a partir do Pix promovido pelo Vira Casacas lá, causaram muito impacto no sentido positivo. Eu estou falando da Maria Eduarda, ela que estuda lá com o nosso querido Fabrício Pontin, mandou dizer através dele que as doações realmente ajudaram muito desde aquele pedido que a gente fez, naquele programa que a gente falava sobre a situação, principalmente Canoas, mas de todo o Rio Grande do Sul como um todo, mas com as dicas ali do Fabrício e algumas minhas, né? A galera de Canoas que estava precisando, no caso a Maria Eduarda aí, se disse muito recompensada e mandou agradecer, que a gente agitou bastante. Que tal, hein, cara? Pô, cara, eu fico muito feliz, Gabriel, de verdade, assim, sabe, cara? Eu tava na esperança com aquele episódio, claro que a gente faz, né? Pra falar sobre o que tá acontecendo, etc e tal, mas assim, ó, eu tava com muita esperança de que a gente conseguisse fazer aquela pequenininha diferença, né? A gente não é o Felipe Neto, não sei quem, assim, mas cada um fazendo aquela partezinha dá certo, cara. Pô, eu fico muito feliz mesmo, cara. Muito bacana. Cara, queria mandar um salve meio genérico aí, né? Vou mandar um salve de novo aí pro amigo Ivo Lapuma, que falou, porra, eu tava ouvindo atrasado lá e não viu meu salve. Então toma mais um aí, toma que é de graça. Daqui a 3 semanas tu agradece de novo. Daqui a 3 semanas tu de novo, né? Grande ouvinte, grande apoiador. Queria dizer que as reações ao programa do Casara foram as melhores possíveis, cara. A internet explodindo também. O programa ficou bom demais, né, meu? Ficou. Um monte de gente. Olha, mais de uma pessoa referiu que foi o melhor vira-casacas que já escutou. Né? Fortíssima afirmação. É, uma afirmação, olha, que é pra botar a banca aí, né? E queria dizer também que vou mandar um beijo pra minha querida amiga Andressa Araldi, Adessa. Ela que não costuma usar as redes aí que a gente mais frequenta aqui, mas ela volta e meia dá um jeito de mandar por WhatsApp, de mandar de alguma maneira, né, um recadinho de que tá ouvindo, sempre na escuta, e ela falou que ela ouviu esse do Casara quando estava voltando, foi deixar a criançada lá na festinha, ou no colégio, agora não lembro, né, mas enfim, ela tava voltando e disse, nossa, eu ouvi esse negócio, pelo amor de Deus, cara, a qualidade do... pois é, então um beijo pra Andressa aí. Muito bom, beijo, Andressa. Gabriel, eu vou mandar aqui um salve e já te avisado uma coisa. A gente recebeu mimos, mandaram aqui pra mim, mas assim, ó, amanhã vai estar no seu escaninho na Universidade de Passo Fundo, tá? Opa! A gente ganhou um livro de contos e crônicas por um autor muito velho, de Eduardo Martínez. E sabe de quem que ele é marido? Quem é que entrou em contato comigo pra mandar e coisa? Não faço ideia. A Dona Irene. Olha aí a Dona Irene, rapaz. A Dona Irene tá sempre aí nos acompanhando, nos escutando, sempre mandando recado. Que bom, cara, que coisa legal, porra. Cara, e assim, ó, eu gostei muito do livro, assim, fiquei curiosíssimo pra ler, tá aqui pra eu ler os contos. Eu gosto... Tu fala a Dona Irene, parece que ela tem 73 anos de idade. Quem não tem Twitter vai ficar com essa informação aí, né, Mas cara? se você tem 73 anos de idade e está nos ouvindo, nada conta, pelo contrário, né? Sempre é tempo para coisas novas. É verdade. E, cara, eu fiquei muito curioso. Eu gosto muito de contos, sabe, Gabriel? Aquele negócio que tu pega o livro, lê um, lê dois, lê três... Não fica naquela expectativa do depois e tal. Curto bastante, então assim, eu fiquei muito feliz. Veio com cartinha, ó, escutem o barulho aqui do papel.
Ó, Isso aí, cara, isso aí parece aqueles trovão de radionovela, hein? Faz de novo aí, faz de novo. Olha aí, cara. Que loucura. Veio com cartinha e coisa assim, ó, né? Não querendo desfazer do livro, mas é claro que a cartinha no meu coração vale mais do que qualquer coisa. Então, muito obrigado, Irene. Muito obrigado, Eduardo. Tá ali, né? Contos e crônicas por um autor muito velho. Olha aí, cara. Parabéns, então, hein? Vamos dar uma lida, obviamente, né? Atenta, vamos fazer essa divulgação e vamos agradecer. Quem quiser mandar mimos pro Vira Casacas, você pode ir lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc e assim, ó, R$5 por mês, R$10 por mês já nos ajuda bastante. Além desse carinho, além desse RT, também não tô conseguindo aqui nesse momento, tá difícil, o cartão estourou, Gabriel Divan. Não tem problema, né? Dá um RT, manda um episódio, compartilha o episódio, comenta. Sabe que eu entrei na Apple Podcasts para olhar, Gabriel, que tinham falado que deu problema na capa, não sei o quê, que não tinha entrado o episódio? Foi a nossa querida ouvinte Eve que falou, né? Aí deu problema aqui. Aí depois eu perguntei para ela, como é que tá agora? Ela, não sei, eu ouvi por outro lugar. Porque assim é esse, tem muito lugar para ouvir o Vira Casacas. É. Mas eu entrei lá e assim, ó, fiquei chateado que fazia muito tempo que não tem comentários lá, cara. Avalia o podcast lá na Apple, deixa um comentáriozinho, avalia no Spotify, porque assim, ó, os sujos, eles entram lá pra dar uma estrela e falar, seu esquerdalha nojento. E o cara, às vezes, que gosta, não faz isso, né, cara? Os limpos não fazem. Então assim, ó, pode fazer isso aí, mas se tiver como, dá pra contribuir com a gente. Gabriel, 5 pila, Gabriel. 5 pila. R$5 por mês. Repetindo, o mês inteiro. Dilui isso aí por dias do mês e por programas do Vira Casacas, que são 4, e por colunas lá, que vai ter 4, contando 2 à parte, 2 RT comentado. E imagine que você está pagando um pouquinho assim para cada uma dessas. Assim. Cara, isso é tudo um mês. R$5 em um mês. E lembre-se, né? Escutar pelo aplicativo da Orelo faz pingar alguma coisinha pra gente, mas quando a gente fala de apoiar pela Orelo, você tem que se cadastrar, tem que entrar no login lá no orelo.cc e lá dentro você faz o apoio, você registra o apoio. Mesma coisa que no apoia.se/viracasacas. E aí, mas eu não quero dar R$5, Felipe, eu quero dar 23. Tá, tudo bem, né? 23 Michael tá Jordan. ótimo. Michael Jordan. Beckham. Puxa, que comparação, hein? Tudo Tá. mesmo nível, né? O Michael Jordan nunca será, mas tudo bem. É verdade. Tá bom. Então, pode dar 49, 55 e 32 centavos. Pode dar R$11. Bom, enfim, faça o que você quiser. O fato é que a gente precisa muito desse apoio. Para além, é claro, como já disse Felipe, do apoio que você pode dar não pagando nada, que é comentando a gente, curtindo a gente, ligando pra gente, não ligando pra ele. Não chore por ele, sorria conosco, né? Mais ou menos isso. Então, redes sociais, pessoal. Estamos aí no Twitter, estamos no Blue Sky. A gente está no Facebook também, ora bolas. Estamos no YouTube, que é um misto de lugar para ver e ouvir e rede social também. Então, deixa comentário lá. Faz a gente chegar em mais gente, que é importante demais. É isso aí. Podemos ir pro episódio. Vamos lá. Dale, vambora. Gabriel Divan. Aqui estamos. Muito bem, Gabriel. Estamos aqui juntos, bem acompanhados e através de parceria, é isso mesmo? Claro, claro. A nossa parceria de fé, de sempre, com a galera do Sindipetro Espírito Santo, a galera da agência Pulso também aí ligada e sempre fazendo ponte pra gente falar com gente que sabe demais, meu. Isso me alegra muito. É verdade, cara. É sempre muito bom a gente contar com essas parcerias que engrandecem o Vira Casacas. Olha que legal. Muito bem, Gabriel. Hoje estamos aqui, então, com um novato no Vira Casacas, né? A gente vai conversar hoje com o Luan Cândido, que vem falar conosco lá do Diese. Luan, bem-vindo ao Vira Casacas, cara. Muito obrigado por ter topado o convite. Dá um oi pro pessoal aí e te apresenta para quem não te conhece, assim, dá aquele carteiraço agora inicial para dizer, eu sei do que eu tô falando. Valeu, pessoal. Boa tarde, Felipe, Gabriel, todos e todas. Eu me chamo Luan, sou economista, técnico do DIEESE, e aí, para quem não conhece, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que
falando de uma forma bem geral, é uma instituição que veio do movimento sindical e atende ao movimento sindical e à classe trabalhadora brasileira nas suas mais diversas frentes de luta. A gente subsidia, tentando produzir uma série de estudos e estatísticas, etc., a atuação do movimento sindical nas suas mais diversas frentes de luta. E, mais recentemente, nos últimos 2 anos, fiz parte da equipe do DIEESE, que, em parceria com a FUP, né, que é a Federação Única dos Petroleiros, e com o ICS, que é o Instituto Clima e Sociedade, que é uma instituição filantrópica que financia iniciativas relacionadas à transição energética justa. Nos últimos 2 anos, a gente esteve construindo um projeto sobre a transição energética justa no segmento do refino de petróleo. E aí foi um projeto que a gente começou com esse recorte do refino, pensando que era uma boa porta de entrada. O setor de petróleo e gás é um setor muito grande, né? Às vezes a gente quer abraçar tudo, fica sem abraçar nada, então escolhemos essa porta de entrada, mas é um projeto que nos últimos tempos, e um pouco que a gente vem pensando para o futuro, vem se abrindo cada vez mais para a gente discutir a transição energética justa na cadeia do petróleo e gás. Muito obrigado pelo convite, sou fã de vocês e estou feliz em participar aqui do debate. Que massa, cara. A gente que tá feliz. Gabriel, FGV, me ajude nessa prece, um salário mínimo com base no DIEESE. Pois é, a gente ouve tanto, Luan, mas tanto, falar tanto tempo no DIEESE, faz parte dessa quantidade de siglas aí que a gente tem como uma coisa às vezes meio mística até, né? O Copom, a Selic, o DIE, essas coisas vão aparecendo no noticiário sempre relacionado à questão econômica, né? Ou quase sempre. E muitas vezes a galera não sabe o que é, a galera não sabe se é um indexador, não sabe se é um instituto ou uma questão de governo. E aí eu queria que tu começasse pra gente falando um pouquinho mais sobre o próprio DIEESE, porque tu já deu um toque aqui que é fantástico, né? Já saiu dando, né, o cartaz e dizendo, não, isso aqui é um instituto, é uma coisa da categoria sindical que vai trabalhar em prol de outras coisas, né? Mas principalmente gerando dados, pesquisas e todo esse tipo de coisa em função disso, do trabalhador. Então, explica um pouquinho para a gente, né, a função do DIEESE, as principais atuações e tudo mais, porque eu acho que tem uma galera aí que tem vergonha, Felipe, de perguntar. Sabe aquela história de você vai só ouvindo, concordando e pegando pelo contexto, né? Ah, sim, DIEESE, claro, o índice do DIEESE, o salário do DIEESE, como na música do Criolo. Pois é, né? Agora estamos aqui com o homem, e aí ele vai explicar, agora você não vai mais precisar ter vergonha. Beleza, gente. Legal vocês terem pegado esse gancho do salário mínimo necessário. É uma das produções do DIEESE que o pessoal mais fica sabendo, né? E é interessante porque remonta à história da instituição. O DIEESE, ele foi fundado em 1955, no contexto no qual você não tinha um indicador oficial de inflação, e aí os trabalhadores iam negociar com o patronato, eventualmente mediados pelo governo, e o patronato usava o subterfúgio dos indicadores da época deles, que eram indicadores que precificavam a inflação abaixo do que os trabalhadores vivenciavam. Então, na prática, o que eles faziam eram dar reajustes menores do que deveria, fazendo, na prática, um arroxo do salário dos trabalhadores, né? O DIEESE surge naquele momento com uma pesquisa que existe até hoje, que é o índice de custo de vida, aí no caso, né, lá da capital de São Paulo, e desde então o DIEESE produz indicadores sobre preços, etc., que subsidiam a negociação de uma série de categorias até hoje. O índice de custo de vida deu origem à Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é uma pesquisa que eu, inclusive, participei coletando preços e conheço de perto, e que é muito legal, porque permite a gente acompanhar o preço da cesta básica, né, nas diversas capitais, que serve de referência para uma série de categorias na hora de negociar ticket, etc., e que todo o escritório do DIEESE no Brasil, e o DIEESE está presente na maioria dos estados, sempre tem que produzir pelo menos a Pesquisa Nacional da Cesta Básica na capital. Só que desde a década de 50, né, para cá, a atuação do movimento sindical se diversificou bastante, né? Pautas novas, espaços de interação e de disputa novos, e isso implicou no DIEESE também ter se diversificado cada vez mais ao longo do tempo. Hoje o DIEESE atua em torno de 3 eixos principais. O DIEESE faz assessoria
às entidades sindicais, ou seja, nas suas negociações, nas suas mesas, o DIEESE acompanha e produz subsídios para poder ajudar as diversas categorias, os diversos sindicatos nesse contexto de negociação. O DIEESE também trabalha com estudos e pesquisas, então, como eu falei, só a questão da negociação ao longo do tempo se torna insuficiente, então o DIEESE faz análise sobre o mercado de trabalho, perfil das categorias, situação das negociações, greves, análises setoriais, análises de empresa, enfim, eu poderia ficar aqui até amanhã dando exemplo, porque é um pouco que eu falei, vem da necessidade do movimento sindical, o movimento sindical pauta a gente e a gente busca, na medida da nossa capacidade e do rigor científico que a gente busca ter, atender essas demandas. E um último eixo é o eixo de formação ou educação, no qual o DIEESE participa junto aos sindicatos de iniciativas como mesas, seminários, cursos, e que mais recentemente, aí, em 2012, deu origem à Escola DIEESE de Ciência do Trabalho, que é uma instituição de ensino superior, tem graduação, tem pós-graduação, convido todo mundo a procurar saber porque é bem interessante. E aí o DIEESE atua através desses eixos, nos mais diversos locais onde o movimento sindical e a classe trabalhadora está presente. Na prática, a gente, em cada estado, não são todos, mas na enorme maioria, a gente tem os escritórios regionais que atendem o conjunto dos filiados. Então, eu, por exemplo, sou trabalhador e sou técnico aqui do escritório do Rio. A gente atende desde os rodoviários, aos frentistas, aos comerciários, aos médicos, enfim, são diversas categorias, e algumas categorias possuem subseções, que são técnicos ou conjuntos de técnicos do DIEESE que ficam atuando só junto àquela categoria, dando um acompanhamento cotidiano, praticamente, em todas as necessidades, que é o caso da Federação Única dos Petroleiros, que tem lá a subseção na qual o Cloviomar, que é o nosso técnico, participe, que ele também teve à frente desse projeto sobre transição energética. Então, a gente tem essas áreas de atuação, produz uma série de pesquisas, como a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, o Índice de Custo de Vida, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, enfim, o DIEESE, convido todo mundo também a entrar lá no site, conhecer, tem um leque bastante grande de produções, e o DIEESE também tem uma atuação em relação a projetos. Em que sentido? O DIEESE tem projetos construídos junto a ministérios, prefeituras, secretarias, sindicatos, enfim, instituições diversas que giram em torno de temas ou objetivos específicos. Então, por exemplo, o DIEESE tem um convênio com o Ministério do Trabalho, a partir do qual o pessoal tem a rede de observatórios do trabalho, que em cada estado faz um acompanhamento do emprego naquele estado, etc. E nesse contexto entra esse projeto que a gente vem constituindo nos últimos 2 anos sobre transição energética no segmento do refino. Olha aí, vira casacas, minha gente, é isso, meu irmão, tá entendendo? Agora você que não sabia, assim, o índice do DIEESE, pois é, né? Eu vou repetir, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, e isso não é demérito, isso não é vergonha, né? Vem cá dar um abraço aqui, né? Você ouvia essas coisas e pensava, tá, DIEESE, tá, o que diabos é isso? Mais ou menos entendi, mas agora já sabe, cara, já tá aí. Felipe, tu me permite gastar os cartuchos iniciais aqui do nosso convidado com mais uma perguntinha nessa linha? Mas é claro, fica à vontade. Bom, beleza. Eu estou sumamente interessado nisso, entre outras coisas que o Luan tem para nos contar, porque, de fato, cara, agora sem brincadeira, né, pessoal, o trabalho que o DIEESE faz é impressionante, e se você ouve tanto falar, e se parece uma coisa estritamente oficial, parece que é não o fruto de um trabalho que foi necessário no início, inclusive para ajudar a classe trabalhadora, as pessoas às vezes também pensam que faz parte de uma série de siglas que é só com o léxico dos economistas, das equipes econômicas, planejamento, fazenda. Não! Nós estamos falando de coisa real e eu vou salientar de novo o que o Luan também já trouxe. A pesquisa do Índice de Custo de Vida de São Paulo, que é um grande indicador, porque apesar de ser em São Paulo, olha, nós estamos falando de a maior capital do Brasil, a capital mais populosa, nós estamos falando de uma bela de uma base, ela existe desde 1959. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica também. E aquela que acho que a nossa geração aqui mais ouve falar,
existe desde 1985, vai fazer 40 anos ano que vem, a pesquisa do emprego e do desemprego. Eu queria perguntar para o Luan justamente como é que ele vê essa circunstância, porque o Luan nos disse no começo assim, olha, eu sou da economia, né, cara? Eu vou longe. Às vezes eu vou até lá... Bom, em primeiro lugar, contanto que vá e volte, né? Tá tudo bem, porque tem uns que propositalmente não voltam, né? O que não falta aí é economista pelego e economista do trololó, mas não é o caso aqui, no nosso convidado. Bom, eu prometo também que eu vou lá, Luan, mas eu volto, tá? Ó, se fala muito nos últimos tempos de comunicação, e principalmente quando tem se falado de comunicação, tem se falado de comunicação nas redes, né? E o governo Lula, ele não comunica bem, ele tem que enfrentar as narrativas do outro lado, ele tem que ganhar esta batalha e tudo mais. Bom, a gente pode achar que em termos de comunicação, e aí existem 50 mil fatores, entre eles o jogo deliberadamente sujo do outro lado, a gente pode até achar que há uma falta, que há um déficit, que há alguma coisa, mas, na verdade, eu fico um pouco preocupado porque nós estamos cobrando comunicação, nós estamos cobrando ação, de fato, ou nós estamos cobrando que pessoas se promovam e tentem angariar engajamento de uma certa maneira, às vezes meio tola, às vezes meio necessária, às vezes meio vergonhosa, meio cringe, né, como diriam. E me chama a atenção, Luan, que na semana passada saíram pesquisas que estão indicando a aprovação do governo Lula. Aprovação. Quando órgãos como, por exemplo, o DIEESE, publicam os seus dados de pesquisas sérias, de estudos feitos nas áreas e tudo mais, como é o caso da pesquisa do emprego e desemprego, por exemplo, a gente às vezes fica pensando assim, mas o cara que fica muito bitolado em rede social, ele pode estar, né, não sem razão, mas ele pode estar roubando para um lado meio apocalíptico, né? Meu Deus, o outro lado, as narrativas e não sei o quê. Aí o cara vai ver índices econômicos que tem o que mostrar, o cara vai ver pesquisa de opinião, que diz que o governo é muito mais aprovado que desaprovado, inclusive é recorde de aprovação no período. E aí eu quero te perguntar, como é que tu sente que esses dados aí que o DIEESE, por exemplo, nos traz há tanto tempo, com tanta seriedade, com tanta segurança, como é que eles impactam nessas outras pesquisas, nesse outro tipo de pesquisa? Quer dizer, consegue-se fazer alguma relação, alguma coisa? Porque eu vou dizer de novo, a gente às vezes lê algumas coisas que pensa assim, nossa, né, está tudo perdido, já acabou o governo, não tem mais para onde ir, acabou o que era do... Não, na verdade, o cara vai fazer uma pesquisa para valer de opinião, tá indo bem. O cara vai ver índices econômicos e muitos deles melhoram a olhos vistos. Aí quando o cara tem uma pesquisa como de custo de vida, de cesta básica, de emprego ou desemprego, não sei, às vezes parece que as pessoas não estão dando bola para esses dados que realmente são os que estão lidando com o que atinge de verdade a galera, né? Como é que fica as pesquisas e os resultados do DIEESE frente a essa chamada percepção geral das coisas e se ela tem, na tua opinião, paralelo com as pesquisas de opinião e se isso realmente, né, reflete o impacto? Olha, em primeiro lugar, como você falou, o debate muitas vezes acontece permeado por conceitos, palavrinhas, siglas, números, que são apresentados como verdade absoluta, né? São apresentados ou como verdade absoluta ou como algo natural, do sentido, se acontece A, acontece B, porque é assim que as coisas funcionam. E os trabalhadores se chocam com isso no seu dia a dia e nas suas negociações. O empresariado, ele é muito bem estruturado em termos de produção de informações e de teoria e de ideologia para poder sustentar suas próprias teses e fazer o que, em última instância, é o centro de tudo, que é a disputa política, que é o conflito de interesses, no sentido de obter a parcela máxima do excedente para aquela classe. Então, o DIEESE se insere justamente nisso, buscando trazer essa produção de conteúdo, de ciência e de conhecimento da perspectiva da classe trabalhadora, ou seja, partindo da perspectiva da classe trabalhadora, jogando o olhar do que interessa a ela sobre as questões, porque esse debate da transição energética, por exemplo, é um bom exemplo, porque ele está sendo feito hoje de maneira generalizada. Praticamente todas as maiores empresas de óleo e gás do mundo fazem o debate, mas fazem o debate da perspectiva deles.
Então, daí a importância do DIEESE também na produção do conteúdo da perspectiva dos trabalhadores, porque na prática isso faz bastante diferença, a gente vê isso cotidianamente em mesas de negociação, de fato, como eventualmente uma análise, um estudo pode potencializar a ação de determinadas categorias. Mas indo para a direção que você comentou sobre essa questão do desempenho da economia nacional e a comunicação e a popularidade do governo, eu acho que é uma questão complexa, né, e que envolve múltiplos fatores. Eu não tenho dúvida que tem uma questão de comunicação envolvida, sim. Por isso eu valorizo muito iniciativas como a de vocês, que fortalece uma mídia alternativa e que favorece com que a classe trabalhadora consiga fazer essa disputa de ideias. Mas como você falou, muitas vezes a narrativa, o que está sendo discutido, não é coerente com os fatos. E para mim isso tem a ver com o que eu comentei anteriormente, que tudo redunda na política, tudo redunda no conflito de interesses, falando o termo que infelizmente se tornou um pouco assustador com o tempo, mas tudo redunda na luta de classes. Então, o que a gente consegue observar e contribuir nesse sentido é ajudar os trabalhadores, e em especial o movimento sindical, ao se chocar com essas discussões, com essas argumentações, eles poderem se posicionar de maneira mais concreta e de maneira cientificamente embasada. Ou seja, atualmente está sendo feito um alarde completo que há 30 dias atrás estava tudo bem com o país e agora parece que o país está indo aceleradamente rumo ao fundo do poço. A gente é capaz de, considerando os dados que existem, pesquisas que são feitas com muita qualidade pelo IBGE e fontes diversas de informação, dentre as quais o próprio DIEESE, as informações que a gente levanta, como a pesquisa da cesta básica, a PED, mas também as informações que a gente adquire nesse contato cotidiano com o movimento sindical, que é um ativo muito grande para a gente também, porque essa proximidade permite a construção de laço e o compartilhamento de informação que acaba ajudando bastante. Então a gente consegue contribuir bastante para que o movimento sindical consiga separar, de certa forma, o joio do trigo nessa discussão. Daí, aí é até legal para poder destacar um aspecto do DIEESE, que é o seguinte: o DIEESE é Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse intersindical é muito importante porque é um traço bem importante do DIEESE e que diferencia ele internacionalmente. Você tem experiências parecidas em outros lugares, mas que são diferentes nesse aspecto, que é o fato do DIEESE não atender a uma corrente, a uma vertente, a uma central sindical em específico. O DIEESE é intersindical. Ele atende às mais diversas correntes do movimento sindical. Então você imagina também que dentro dessas correntes existem perspectivas diversas sobre a realidade do governo, sobre o momento da conjuntura. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a conjuntura, enfim, o que os dados demonstram, né? Em última instância, os dados de atividade vêm surpreendendo positivamente. O que tem prejudicado muito, de fato, tem sido a situação dos juros e toda a disputa que tem sido feita em torno disso, mas a gente busca ter bastante esse cuidado da nossa parte para preservar esse nosso papel, que é um papel intersindical. Então a gente não defende leitura política em específico nenhum, a gente busca ao máximo trazer informações realmente cientificamente embasadas que possam subsidiar o movimento sindical a construir as suas interpretações e a partir delas fazerem a disputa política da melhor forma possível. Tá aí, Felipe Abal. Muito bem, cara. Luan, agora acabou, na verdade, entrando numa coisa que eu tinha guardado para perguntar depois, mas eu vou adiantar, né? Porque quando eu estava dando uma olhada aqui, até nas coisas que tu produziu junto com o DIEESE, uma das questões que é trazido, e daí eu acho que a gente vai entrar mais a fundo depois, é essa questão da transição energética justa. Eu achei muito importante esse justo depois, porque existem vários fatores a serem levados em conta quando a gente fala de uma coisa dessas, por exemplo. Mas uma das questões que tu coloca nesses estudos, que vocês colocam nesses estudos, é exatamente a importância da participação dos trabalhadores e da participação dos sindicatos. Porque por muito tempo, né, desde que eu me dou por gente, existe uma demonização dos sindicatos, né? Tu falou
da questão da luta de classes, mas por muito tempo vem junto essa questão de você demonizar o sindicato, de que o sindicato não presta para nada, de que o sindicato não ajuda em nada, de que eles estão aí só para te cobrar o imposto sindical, tanto que depois vem, né, a chamada reforma trabalhista, né, que foi um desastre do governo Temer, e estava ali dentro mecanismos para enfraquecer mais o sindicato. Então, eu queria te ouvir dessa importância que o sindicato ainda tem hoje, apesar desses discursos que tem ali para fora, e inclusive nessa questão de justiça, tanto numa transição energética, quanto nesse papel que tem de, a gente também tem que fazer as nossas pesquisas, a gente tem que ter os nossos embasamentos, porque se ficar dependendo apenas daquilo que vem dessa figura enigmática do mercado, o objetivo deles é lucro, 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 trabalha, e não ganha nada em troca, né? Porque o primeiro a ter a cabeça cortada quando precisa de alguma coisa são exatamente os trabalhadores. Eu concordo com você, de fato, especialmente desde a reforma trabalhista, ali os governos, o golpe da Dilma, os governos Temer, Bolsonaro, os sindicatos sofrem um baque muito grande, que é um baque financeiro, porque realmente o financiamento sindical diminui expressivamente, mas é também um baque nesse contexto da disputa das ideias, né? Porque, como você falou, começa a haver uma demonização muito grande. E é algo que acontece e não é por acaso, né? Se a gente pega, por exemplo, a distribuição funcional da renda, ou seja, se a gente pega o PIB nacional, ou seja, o conjunto da renda nacional e divide entre salários e outros, a participação dos salários, ou seja, a participação dos trabalhadores na renda, desde Temer e Bolsonaro, vem caindo ano após ano. Na Petrobras, por exemplo, a gente vê que 2021, 2022 foram os anos da história em que ela mais distribuiu dividendos. Então, isso tudo faz parte de um processo único, que é um processo que, infelizmente, aconteceu aí na última década, praticamente, de retrocesso sob a perspectiva da classe trabalhadora e de avanço dos interesses das elites, e que tem muito a ver com essa questão da demonização dos sindicatos. Se você olha historicamente, não tem como falar, por exemplo, sobre a redemocratização sem falar dos sindicatos. Não tem como falar, por exemplo, da intensa redução de desigualdade nos governos Lula I e Lula II sem falar dos sindicatos. Existem estudos, literatura em nível internacional, inclusive literatura mainstream em economia, né, ressaltando a importância dos sindicatos, porque o que a gente tem sem os sindicatos é uma disputa completamente desleal. O patronato, em geral, para além de estar na posição de poder mais favorecida, o patronato, não se engane, ele é articulado, o patronato produz um conjunto enorme de informações. Vocês podem procurar aí diversos sindicatos patronais de diversos setores. Eles estão, por exemplo, produzindo materiais para disputar a reforma tributária, construindo materiais para poder argumentar em negociação que tem que pagar menos salário, enfim. E se do lado de cá você não tem os sindicatos orgânicos, sindicatos atuantes, que possam exercer esse papel de representar os trabalhadores e equilibrar essa disputa, os interesses dos mais poderosos, dos ricos, dos super ricos, avançam e têm avançado sucessivamente, né? E nesse caso da transição energética, é uma outra questão que ressalta a importância do movimento sindical, porque por mais que historicamente você tenha, é preciso admitir uma certa cisão, algum tipo de conflito entre a abordagem dos ambientalistas e do movimento sindical, que é algo, inclusive, que a gente se propõe, de certa forma, a estar promovendo esse diálogo para que as coisas, da perspectiva da classe trabalhadora, se encontrem. A ideia de transição energética justa, essa consigna, essa bandeira, remonta à década de 70, ao movimento sindical estadunidense. Se você pega o movimento sindical brasileiro, a discussão sobre meio ambiente, sobre transição energética, não é uma discussão de agora, ela é uma discussão que já é feita há bastante tempo. Contudo, assim como aconteceu com o mundo como um todo, é inegável que a questão nos últimos anos ganhou uma tração a mais, porque eu acho que, de uma forma geral, essa discussão ambiental saiu um pouco do âmbito das perspectivas e das possibilidades e entrou no âmbito da realidade presente, gerando problemas enormes
como a gente já viveu no Brasil aqui, essa situação do Rio Grande do Sul, Petrópolis, Bahia e diversas outras, e que vão afetar preço dos alimentos, fome, renda, enfim. Isso se tornou uma realidade para o mundo todo, então eu acho que para o mundo todo a discussão ganhou tração. Mas o movimento sindical tem uma participação grande nessa discussão. A gente vem se esforçando para que esteja participando cada vez mais, e existem uma série de iniciativas de diversas centrais nesse sentido também. A discussão tem ganhado força. E a ideia da transição energética justa, ela parte de que fundamento? Quando a gente fala sobre transição, e aí a gente pode falar da transição energética, mas pode falar também sobre a transição tecnológica que a gente vem vivendo, com um incremento cada vez maior de inteligência artificial, automatização, etc. Ou falar da transição demográfica que o país vive também, você tem um conjunto de transições acontecendo simultaneamente que dificultam a solução para o processo. Mas quando você fala em transições e considera que essas transições acontecem num mundo marcado por desigualdades, se a gente não faz nada, essas transições podem, ao longo do processo, inclusive, aprofundar essas desigualdades. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, em nível internacional, o Brasil foi inserido numa posição subalterna na divisão internacional do trabalho. O que eu quero dizer com isso? É esperado do Brasil a produção de commodities, a produção de produtos de baixo valor agregado, que serão exportados para os países centrais, que vão, aí sim, eles terem as melhores atividades, os produtos de maior valor agregado, os melhores empregos, etc. Se você faz uma transição energética que reforça isso, que aumenta ainda mais a posição de subalternidade do Brasil em relação ao resto do mundo, essa não é uma transição energética justa. Você pode pensar a mesma coisa sobre a perspectiva do trabalho. Imagina o seguinte, se você está falando sobre uma transição energética, isso significa que alguns segmentos vão perder importância e outros vão ganhar importância. O que acontece com os trabalhadores desses segmentos que vão perder importância? A nossa parceria com o ICS começa justamente com um projeto que a gente iniciou em relação aos trabalhadores do carvão. Então você tem uma situação bem difícil ali para eles, porque você tem municípios inteiros que vivem do carvão. Você tem inclusive uma questão cultural muito forte atrelada ao carvão. Então o avô foi carvoeiro, o pai, o filho vivem na cidade que vive daquilo ali, e aí você chega para essas pessoas e fala, olha, acabou, ponto final, vamos em frente. A ideia é que não seja assim. E o mesmo vale para os consumidores, porque, vou dar um exemplo, recentemente tem tido muita discussão, eu vi mais especificamente para o Rio Grande do Norte, em relação às fazendas de energia eólica que foram instaladas por lá. As comunidades que viviam no entorno desses parques eólicos passaram a ter que conviver com um barulho extremamente intenso. Esse barulho afeta a pesca, esse barulho afeta o cotidiano dessas pessoas. Ou seja, a transição energética acontece num contexto marcado por desigualdades e afeta muita gente. Então, a ideia da transição energética justa é que você possa, em primeiro lugar, não deixar ninguém para trás, ou seja, você fazer um processo de transição que contemple o interesse dos trabalhadores, das comunidades, das pessoas em geral, mas também, por que não, aproveitar a transição energética como uma oportunidade para reduzir essas desigualdades. Então, quando a gente fala sobre transição energética justa, a gente está falando muito sobre isso, sobre construir um processo de transição energética que não aprofunde as desigualdades, mas que, pelo contrário, possa contribuir para a redução dessas desigualdades e, portanto, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores que estão empregados nos segmentos que vão passar por esse processo, nas comunidades que são afetadas, dos trabalhadores em geral. Muito bom, Luan, muito bacana. Gabriel Divan. Pois é, pegando esse gancho, indo nessa linha, eu queria colocar um assunto e fazer uma pergunta, porque me chama muita atenção o seguinte, né, meus amigos? A gente tá vivendo num país que está rezando por uma cartilha internacional que é quase como que uma espécie de exigência, né, da austeridade neoliberal, das grandes economias, do norte global e de tudo mais. Eu não quero ficar aqui amontoando clichês,
Mas uma das questões que todo mundo sempre diz, né, ou pelo menos esses caras que querem se valer da condição de todo mundo para dizer o que bem entendem, é a de que um país precisa de um Banco Central independente, né? Muito independente, né? O nosso Banco Central, com um cara que está deliberadamente não tentando esconder que está lá para avacalhar o governo e para tentar ser uma espécie de agente contrário, e que inclusive está se colocando já numa disputa como um virtual ministro de um virtual opositor, né, do governo que está aí. Então, eu tenho certeza que esse não é o conceito de independência de ninguém, né? Mas, enfim. Bom, se a gente for fazer, e é claro que não é uma comparação, porque, né, nós não estamos falando literalmente disso agora. Se a gente for fazer um paralelo, falávamos muito na questão de que os rumos que uma Petrobras, os rumos que uma gestão energética do Brasil tinham que ter, estavam basicamente obliterados por um tipo de política que só queria pagar dividendos, só queria cada vez mais fatiar empresa de acordo com acionistas e interesses internacionais, queria vender tudo que podia para amigos, queria obedecer um índice de paridade, que a gente já falou várias vezes aqui no Vira Casacas, procure nossos episódios aí que falam sobre isso, para ver como a coisa é ridícula, como a coisa é inaceitável. Bom, a gente já está aqui em 2024, né? Nós já estamos no segundo ano do governo Lula, nós já temos uma perspectiva de gestão de país e, me arrisco a dizer, um sinal, se não verde, um sinal esverdeado, pelo menos, para uma gestão energética que vai romper com os paradigmas anteriores. E a pergunta é, o que está faltando para a gente rumar de vez para esse objetivo? Quer dizer, a gente precisa, sim, romper com algumas bases e já foi feito, né? Já deu toda uma questão de gritaria quando a gente vai pensar uma Petrobras, né, que, mas olha só, não teve o super lucro, não teve aquele... Sim, mas para quem era aquilo, a troco de que era aquilo e o que estava se fazendo para que aquilo fosse, né, o centro do debate, o centro dos holofotes? Me parece que já andamos, né, Luan, para um outro lado. Agora, para a gente começar a falar de vez dessa transição energética, e eu acho bem legal colocar, né, ainda por cima esse adjetivo, colocar esse predicado aí, uma transição justa, que é o que tu trabalha e o que tu tem pesquisado aí junto ao DIEESE, o que está faltando de vez para a gente romper com as amarras anteriores e para cair de cabeça para essa linha de raciocínio, porque não adianta, a gente acaba falando muitas vezes de uma coisa parecida e tudo mais, mas é uma questão central. É um ponto onde a gente tem muita condição de autonomia, é um ponto que pode, né, nos propiciar saltos impressionantes, é sempre uma menina dos olhos, mas às vezes ela é tratada como a gata borralheira e às vezes ela não é tratada com todos os olhos, né, que ela merece, essa menina. Edivan, antes só do Luan falar, eu tava dando aquela pesquisada no nome dele, daí sai o nome do Luan num boletim da XP Investimentos. E daí eu gostei muito que eles colocaram, que era baseado numa matéria do Valor Econômico, e diz assim, Luan Cândido em nota, né, diz, o alto pagamento de dividendo da Petrobras é um, entre aspas, empecilho para o aumento de investimentos no geral. Eu gostei muito do empecilho, entre aspas, assim, do tipo, quem é esse cara falando esse negócio? Olha onde é que tá saindo esse boletim, né? É que nem quando sai naquelas revistas Valor, assim, né? Meia dúzia de peixes de merda impedem a construção da barragem. É tipo isso. Assim. Eu me surpreendi quando eu vi também nesse boletim da XP. Mas eu vou admitir que quando você falou que procurou meu nome do Google, eu fiquei com receio de você falar que só encontrou coisas sobre o lateral do Bragantino, né? Também, aparece também. Olha, tem o lateral, tem o cantor sertanejo e tem o antigo reizinho da América. Mas esse eu não sei se tu é muito fã, né? Pelo amor de Jesus Cristo, eu sou corintiano, nem me fala em Luan, rei da América, não. Eu imaginei que tu fosse Cabral. Você imagina. Mas nós já estamos falando aqui de quem quer ficar mordendo dinheiro aí, né? Já pode falar desse assunto. Ele seria um bom gestor para a Petrobras, vamos dizer assim, sob a perspectiva dominante, infelizmente, atualmente, que, como vocês contextualizaram. É importante, eu acho, trazer
que os governos Temer e Bolsonaro, especialmente, deixam uma herança muito negativa para a Petrobras. É uma herança negativa em termos do consenso social de qual deve ser o papel da Petrobras, depois dos escândalos da Lava Jato e toda a questão midiática que foi feita em torno disso. Se consolidou essa ideia, né, de que a função da Petrobras é gerar dividendos, e parece que qualquer coisa que vai contra isso, você está incentivando corrupção, você é contra o país. Isso apareceu muito recentemente, né, nessa discussão sobre os dividendos extraordinários. Mas, além disso, ele deixa uma herança negativa em termos da própria estruturação interna. Uma série de reformas foram feitas de forma que hoje a capacidade do governo de intervir na política da Petrobras, no planejamento da Petrobras, é menor. Você tem a questão do Congresso, que em última instância influencia nisso tudo, e você tem também uma dificuldade que tem a ver com regulamentações federais. Vou dar um exemplo. O tal do PL dos combustíveis do futuro ainda está sendo discutido. Poxa, isso atrasa o processo da parte da Petrobras. Então, eu acho importante trazer esses elementos de contextualização para não ficar também como se fosse só pancada, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente vai olhar lá o plano de negócio da Petrobras, o que ela está planejando para os próximos 5 anos, que foi o nosso estudo que deu origem a essa matéria que saiu no Valor e no boletim da XP, o que a gente vê é uma empresa que, em primeiro lugar, ela está relativamente bem protegida no contexto das mudanças que a gente espera em relação às mudanças climáticas. Para eu explicar isso um pouco melhor, nesse estudo que a gente fez sobre o planejamento estratégico da Petrobras, a gente começou usando um documento da Agência Internacional de Energia que fala sobre as empresas de óleo e gás no contexto da transição energética. Então, o que esse documento traz? Projeções de demanda, oferta, mudanças tecnológicas que vão acontecer, emissões e recomendações em termos de estratégias possíveis, problemas possíveis, etc., para as empresas de óleo e gás nesse contexto de transição energética. A gente pegou esse estudo e usou ele como uma das referências principais para poder analisar criticamente esse plano da Petrobras e tentar pensar, em primeiro lugar, como que a Petrobras está posicionada nesse contexto de mudanças, porque isso é importante de ser dito, como eu falei antes, a transição energética ela não é mais uma possibilidade que está no horizonte, ela é uma realidade, ela já começou, já ganhou tração, há algum tempo, inclusive. Então, uma primeira perspectiva é pensar como que a Petrobras está posicionada nesse movimento, se ela está bem protegida ou não, se ela está vulnerável ou não, mas também pensar como que a Petrobras se insere enquanto sujeito nesse processo. Ou seja, se ela está contribuindo para a promoção da transição energética, porque para ter uma transição energética justa, primeiro precisa ter uma transição energética, e se não tiver uma transição energética, as consequências ambientais e socioeconômicas são muito graves, então precisa ter uma transição energética. Então, em primeiro lugar, como que ela se insere nisso e como ela se insere na promoção de uma transição energética que seja justa, né? E aí o que a gente foi ver lá, como eu falei, em primeiro lugar, ela está bem protegida, é uma empresa que, em relação ao desempenho médio internacional, ela desempenha muito bem, tanto em termos de custos operacionais, quanto em termos de pegada de carbono, ou seja, a quantidade de carbono que é emitida naquela determinada atividade. A Petrobras ela é acima da média em nível internacional, então isso é uma coisa que favorece ela, e ela se beneficia também do fato de estar no Brasil, e o Brasil ter uma matriz energética bastante mais limpa do que a média internacional. Mas há um problema principal que tem a ver com a diversificação e a promoção dos segmentos de baixo carbono pela Petrobras. O que eu estou querendo dizer? Energia solar, onshore, energia eólica, onshore e offshore, ou seja, no mar e em terra, hidrogênio, mecanismos de captura, armazenagem e utilização de carbono. Enfim, você tem uma série de segmentos de baixo carbono que, de acordo com a própria Agência Internacional de Energia, guardam sinergias muito grandes com o segmento do óleo e gás e que, portanto, se constituem como oportunidades de diversificação para esse segmento. E essa diversificação é muito importante. Se você pensar sob a ótica da própria empresa, porque quando você discute
a política da Petrobras, você se choca com o fato de que não apenas os empresários, os acionistas da Petrobras querem lucro, maximizar lucro, mas eles querem maximizar lucro para ontem. Não existe muito uma visão de médio e longo prazo, porque a médio e longo prazo, a diversificação da Petrobras é importante, inclusive, sob a perspectiva da geração de dividendos. Mas é um problema especialmente sob a perspectiva nacional, porque quando a gente vai olhar a história da Petrobras, a gente vê o parque de refino brasileiro, ou seja, o conjunto de refinarias do Brasil e que garantem o nosso abastecimento energético de diesel, de gasolina, e que, portanto, são bastante importantes para toda a nossa dinâmica econômica e para a nossa soberania nacional, ele foi construído ali entre a década de 50 e 80 a partir de uma demanda do desenvolvimento econômico brasileiro. A economia brasileira, naquele momento, tinha a indústria crescendo bastante, a urbanização avançando também, então você tinha uma ampliação muito grande do consumo de combustíveis e o país, o desenvolvimento do país, demandava o crescimento da Petrobras no refino. A Petrobras foi a ferramenta usada pelo Estado naquele contexto para atender essa demanda histórica e que os frutos são importantes para a gente até hoje. Hoje, a gente tem uma situação parecida, só que em relação à transição energética. A gente tem à frente a necessidade da estruturação praticamente do zero, porque esses mercados ainda são muito incipientes no Brasil, do mercado de hidrogênio, do mercado dos chamados biocombustíveis avançados, como o diesel renovável, o diesel verde, o SAF, né, que é o querosene de aviação verde. Enfim, tem uma série, a gente pode falar um pouco melhor se vocês quiserem, mas a gente tem essa necessidade à frente e o que a gente vê ao analisar o plano de negócio da Petrobras é que ela, na prática, ainda se inseriu um pouco nesse contexto. Ela que, diferente da maioria dos países do mundo, concentra boa parte da nossa cadeia de óleo e gás e que, portanto, tem a partir dessa posição um potencial muito grande de influenciar nos rumos do segmento. A Petrobras, além de tudo, tem um conjunto de trabalhadores extremamente qualificados e que permitiu, por exemplo, a descoberta do pré-sal, que mudou a história da empresa, que sabe lidar com grandes projetos, que tem capacidade de desenvolver projetos sólidos, como acho que foi o Felipe que falou anteriormente. A gente precisa fazer de uma forma que os projetos funcionem também, então não é simplesmente jogar dinheiro, mas todo esse potencial que a Petrobras tem é deixado de lado. E a gente vê isso lá, com base nos dados, de forma muito nítida. Por quê? A gente vê que para o quinquênio, 24 a 28, ou seja, para os próximos 5 anos, a Petrobras planeja mais ou menos 10% do CAPEX, ou seja, dos investimentos, falando de maneira aproximada, ela planeja que 10% dos investimentos planejados dela vão para baixo carbono. De acordo com a Agência Internacional de Energia, esses valores deveriam ser próximos a 40%. Ao final da década, por volta de 2030. O plano da Petrobras é que ele chegue em 2028 em 16%, e a agência pontua que deveria estar na faixa dos 40%. Você tem exemplos em nível internacional, como a Equinor, que é outra empresa relevante do óleo e gás, e que começou esse processo antes. O planejamento dela é chegar em 2030 com 50% dos investimentos em baixo carbono. Ou seja, uma empresa que investe muito mais em baixo carbono, em economia verde, e cujos investimentos fazem muita diferença quando a gente pensa nesse mercado como um todo. A Petrobras tem um potencial gigantesco de contribuir realmente na estruturação desses mercados do zero e depois na liderança desses mercados, na garantia do abastecimento energético nacional e, portanto, da soberania nacional. Mas o que a gente vê é isso. São por enquanto, pelo menos, muitas sinalizações. A Petrobras também tem uma série de iniciativas, a gente pode falar um pouco melhor se vocês quiserem também. Ela é uma empresa que tem encarado a questão da transição energética, mas o que ela tem buscado até agora foi se adaptar para reduzir o máximo possível a pegada de carbono dela, para ela poder continuar no óleo e gás o máximo que ela puder. Nesse sentido, ela está cumprindo bem o dever de casa. Mas, sob essa perspectiva da diversificação e da estruturação desses novos mercados, que vão ser tão importantes, tanto para a Petrobras, pensando na empresa
Não nos próximos 10 anos da empresa, pensando nos próximos 30, nos próximos 100, por que não? A Petrobras é uma ferramenta da classe trabalhadora brasileira, ela não pode ser simplesmente perdida, ela precisa ser preservada para que ela possa continuar sendo usada. Então, de uma forma geral, a situação é essa, e nesse contexto se inserem os dividendos, porque se de um lado o investimento em baixo carbono está tão pequeno, por outro, a Petrobras se destaca internacionalmente pelos grandes dividendos que ela paga, o que, em última instância, de acordo com a própria Agência Internacional de Energia, são um dificultador e poderia ser uma fonte para aumentar esses investimentos em baixo carbono, que são, como eu falei, importantes para a empresa, importantes para os trabalhadores do país, mas importantes também para a transição energética a nível global, porque, como eu falei, a transição energética precisa acontecer. Se ela não acontecer, as consequências são muito graves e, infelizmente, essas consequências afetam os mais vulneráveis primeiro. Elas vão afetar os mais pobres primeiro, elas vão afetar as mulheres, os negros primeiro. Então, a gente precisa se esforçar para que isso não aconteça. Show de bola, cara. Bom, é por aí, hein, Felipe? Não, é bem por aí. E assim, Luan, estava te ouvindo aqui, e assim, ó, eu acho que tem 2 eixos essa minha colocação. Primeiro, né? Muito, inclusive por parte de algumas, né, vertentes da esquerda, se critica essa questão de uma transição energética ou de se ir para o lado mais ambiental. E eu acho muito interessante a gente falar também disso, né? Tem muito da questão ambiental que, por favor, se em 2024 a gente acha que não importa, então vamos fechar as portas e esperar o pior acontecer. Mas tem também uma grande importância dessa questão econômica que muitos países já se deram conta, né? Agora, até mesmo pouco tempo atrás, saiu coisa, por exemplo, do Lula falando que ele mesmo vê uma contradição na própria decisão de explorar as reservas de petróleo na margem equatorial, ali, né, próximo da foz do Amazonas. Então, ainda muita gente pensa, não, abrir mão da questão do petróleo significa abrir mão de ganhos, significa abrir mão de soberania, porque a gente está se curvando para a questão ambiental que vem de fora, que nem os países grandes fazem, etc. e tal. O que também não é por aí, penso eu. Porque assim, ó, isso que tu coloca da visão de médio e longo prazo, eu acho essencial te ouvir nesse ponto, porque me parece que a gente tem muito pouco disso aí. A gente tem muito pouca dessa visão de médio e longo prazo. E eu vou colocar um exemplo aqui de uma questão que eu estava lendo, estava vendo outro dia, e até futuramente em outro Vira-Casacas eu gostaria de explorar mais. Quando a gente vê, por exemplo, a fabricação de carros elétricos no mundo, né, muita gente puxa saco do Kiko dos foguetes ali, porque o cara é gênio, parará, mas a maior empresa do mundo de carros elétricos é chinesa, né, é a BYD, e se você olhar as 20 maiores empresas, tu vai encontrar várias empresas chinesas e mais, né, tu vai encontrar várias empresas estatais chinesas que se favorecem muito com os subsídios, com políticas públicas vindas do governo chinês. Agora, o que mais me impressiona nisso aí, Lua, é o seguinte, quando eu estava lendo sobre essa questão, foi inserido no planejamento, né, de 5 anos da China, esses subsídios para veículos elétricos, por exemplo, em 2001. Os caras começaram isso em 2001 e em 2024 eles chegam como principais fabricantes. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a questão da energia eólica e energia solar, já que a China também, agora me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a maior fabricante do mundo de placas solares, né? E a maior produtora de energia solar, tanto que eles vão bater agora, eu acho que é em 2024 ou 2025, a meta que eles tinham planejado para 2030. Agora, também faz muito tempo que isso aí já está inserido, acho que, se eu não estou enganado, foi 2006 que isso aí foi incluído no planejamento deles, né, que estava ficando feio em um panorama internacional, a China ser a maior poluidora do mundo, e então eles dizem, vamos ter que mudar isso aqui, e hoje chegam como o maior produtor. Então, essas duas coisas assim me chamam a atenção.
porque você precisa ter essa visão de médio e longo prazo. Não me parece que você está abrindo mão de soberania alguma, pelo contrário, você está buscando uma soberania para frente ainda, um negócio que não fique no passado, porque daqui a pouco vai ficar no passado essa questão dos combustíveis fósseis. Então é necessário toda essa questão de subsídios, de planejamento, de uma visão muito mais para frente do que acontece agora. Com certeza, Felipe, concordo muito com o que você colocou. E foi justamente nesse sentido que eu achei importante, antes de dizer o que a Petrobras poderia estar fazendo e não está fazendo, trazer esse contexto que isso se insere numa questão maior que tem a ver com o Estado brasileiro. De fato, a atuação da China nisso é exemplar. Eles planejaram, eles fizeram e hoje são liderança. É um pouco do que o que a gente tem dito que quer fazer. Se você for olhar, você tem algumas iniciativas do governo federal que infelizmente são um pouco difusas. Por exemplo, o Ministério da Fazenda tem o plano de transformação ecológica, o MDIC lançou o novo Indústria Brasil. Na própria fala dos ministros, você vê a questão da transição energética sendo colocada como uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento socioeconômico para o país. De fato, a China mostra isso na prática. A questão é que a gente precisa conseguir dar esse passo para frente, que é sair do discurso propriamente e transformar isso em investimento em quantidades relevantes, que é um pouco essa questão quando a gente olha o plano da Petrobras também. Olha, se você abrir lá o caderno do clima da Petrobras ou o próprio plano de negócios, você vê que a Petrobras está fazendo uma série de coisas relacionadas à transição energética. Isso é inegável. E tem muitas iniciativas, inclusive, bem interessantes que merecem ser valorizadas. Mas quando você vai olhar na prática, o montante de investimentos planejados é muito pequeno. E aí, se você compara isso, por exemplo, com o exemplo que você deu, que é a China e os Estados Unidos, o que a gente vê é um cenário no qual a gente está correndo risco, de certa forma, de acontecer o que eu mencionei num exemplo anteriormente, que é a transição energética. Em vez dela vir para reduzir desigualdades, para contribuir para o bem-estar em nível mundial, para as condições de vida dos trabalhadores em nível mundial, ela pode vir, na verdade, aprofundando desigualdades, ou seja, reforçando ainda mais esse papel subalterno do Brasil na economia mundial e que vai se refletir no nosso perfil de ocupação. Não é à toa que a gente tem tanta gente sofrendo com a informalidade, com péssimas condições de trabalho. Isso tem a ver com as características do nosso mercado de trabalho. E quando a gente fala da Petrobras investir mais, do país investir mais em baixo carbono para poder crescer nesse sentido, a gente também está falando sobre reposicionar o país, contribuindo para que o país cada vez mais produza produtos de maior valor agregado, tenha melhores empregos, de maior remuneração, de melhores salários. Então é isso, a gente pensa uma transição energética que possa reduzir desigualdades e isso exige que o Estado brasileiro tenha um papel de maior protagonismo e que esse maior protagonismo do Estado brasileiro no planejamento econômico, na definição da política econômica, na execução de política industrial, que é uma realidade em nível mundial, se torne uma realidade na Petrobras e ela possa ser usada como ferramenta para promover esse desenvolvimento econômico, social, o crescimento da nossa indústria e a geração desses bons empregos. Mas só uma coisa que eu queria comentar antes de passar para vocês a palavra, na linha um pouco do que você estava comentando no começo, Felipe. De fato, é uma discussão difícil e o pessoal se surpreende muito quando, por exemplo, lá na última COP, teve um camarada petroleiro que foi e botou o jaleco característico deles, né, o jaleco laranja, e muita gente olhava para ele assustado, pensando, poxa, o pessoal do petróleo aqui parece que parte do pressuposto de que não concorda com o debate ambiental, a importância da transição energética, mas eu convido a quem tem essa impressão a procurar o próprio site da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, ou dos diversos sindipetros. Os petroleiros têm participado ativamente dessa discussão, e é uma discussão que é importante a gente ter em mente o seguinte: se, por um lado, investir demais em petróleo é ruim,
Por quê? Porque a gente quer que a matriz energética mude, que a participação do petróleo, do gás, do carvão na matriz energética em nível internacional vá diminuindo ao longo do tempo. Por outro, você tem um problema caso você invista de menos. Por quê? Vou dar um exemplo concreto. Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Europa passou a viver uma situação de restrição na oferta de gás. Ou seja, a oferta de gás caiu. Com essa restrição da oferta de gás, o preço do gás aumentou, e aí coisas que eles usavam o gás para fazer, eles passaram a precisar usar termoelétricas à base de carvão. Ou seja, o gás caiu, mas as emissões aumentaram, porque você migrou do gás para uma alternativa mais poluente. No Brasil, a gente viveu isso de certa forma, ali meados de 2022, quando a gente teve aquele pico bem grande no preço do petróleo e no preço dos combustíveis em nível nacional, a gente teve o gás de cozinha aumentando muito o preço. E aí, não sei se vocês se lembram, mas na época os dados apontavam no sentido de que aumentou muito o uso de lenha. Então, pessoas que usavam o gás de cozinha para cozinhar, diante da restrição de oferta, de aumento de preços, tiveram que migrar para uma alternativa, e essa alternativa, que era a lenha, além de mais poluente, ela é uma alternativa pior, em nível de dignidade, em termos de saúde. Então, essa é uma recomendação, uma questão que está lá no relatório da Agência Internacional de Energia e que a gente busca levar em consideração, que é muito importante nesse contexto desse debate, que é o fato de que você precisa ter nem investimento em petróleo e gás de mais, nem de menos. Você precisa ter justamente ali no ritmo exato e, ao longo do tempo, você ter esse processo contínuo e paulatino, de certa forma, de perda de importância dos combustíveis fósseis na matriz energética e vários desdobramentos que isso vai ter no mercado como um todo. Dale, muito bacana, Gabriel Divan. Eu queria, inclusive, frisar essa questão aí, até porque esse episódio, né, essa ponte toda aí com o pessoal do GES foi nos feita pelo Lui Machado e pela galera que está trabalhando junto à federação e junto aos sindicatos petroleiros do Espírito Santo. Essa coisa que tu falou, Luan, é muito importante. Olha, os petroleiros aqui, o que eles querem com isso? Parece que o cara tá falando assim, né, daquela história assim, né, metalúrgicos contra o aço, né, e pipoqueiros contra o milho, né, quando na verdade... Sim, e o pessoal confunde o bancário com o banqueiro, né? Exato! O pessoal confunde o petroleiro cara, com... A prova da sintonia aqui, minha gente, que está escutando, é tanta que é exatamente o que eu ia falar, é o exemplo que eu ia dar. Não confunda, né? Tem várias coisas que você não tem que confundir, né? A reação do oprimido à violência do opressor, o banqueiro com o bancário, né? E esse ponto, a gente sempre faz questão de dizer, conheço o trabalho da federação, conheço o trabalho dos petroleiros, porque desde o nosso primeiro programa em parceria aqui, a gente fica batendo nessa tecla e é importante sempre dizer de novo, olha aqui, ó, você vai entrar em contato com algumas das pessoas mais preparadas, mais estudiosas, que mais tem conhecimento de causa e principalmente, Felipe Abal, a bandeirinha, aquela que adorna o jaleco laranja, ela não é de brinquedo não, porque aí tu tá falando com alguns dos verdadeiros patriotas, tá? Não é essa cambada aí, que a gente sabe qual é, que fica falando bobagem e sei que, e pedindo golpe, não sei o que, não. Tu tá falando com gente preocupada com o futuro do Brasil, com o desenvolvimento, com a energia, é uma galera assim, ó, de tirar o chapéu. E é justamente nesse ponto que eu queria entrar, porque vocês estavam falando da BYD, que se diz, né? Enfim, BID, né? BYD, né? Enfim. Build Your Dreams. Olha que bacana. É assim que é a sigla, é. Olha, vocês que me conhecem sabem que eu sou uma das pessoas que menos entende automóvel em todos os tempos, né? Eu sou aquele cara que pede um Uber, aí os caras assim, qual é o carro? Eu falei, é um Honda Corolla, né? É um Ford HB20. Bom, o que acontece? Eu posso notar que os carros da Build Your Dreams são muito mais bonitos que o outro, aquele, né? Que é o carro do Nintendo 64, aquele lá, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer não é sobre carros, né? É sobre indústria, sobre crescimento, é sobre liderança global. Luan,
está no nosso radar, né? E aí, cuidado com essa afirmação, porque tem gente que vai entender mal e tem gente que vai querer entender mal, né? Está no nosso radar, né, virar uma China nesse sentido, quer dizer, a gente quer entrar nesse mercado e dizer, não, olha nós aqui, olha a... E não é pejorativo, né? Olha a porra da Petrobras. Olha tudo que a gente tem aqui. A gente quer, de repente, que em Singapura, em qualquer outro lugar do planeta, estejam consumindo, por exemplo, carros brasileiros, energia limpa brasileira. A gente quer entrar nesse mercado, a gente está tomando atitudes para caminhar, a gente já deu o primeiro passo? Olha, querer ser, eu diria que sim. Se a gente está no caminho para ser, aí é uma discussão mais difícil. Nesse sentido que eu te falei, de que, em primeiro lugar, os planejamentos que você tem que apontam nesse sentido são relativamente fragmentados, e é uma fragmentação generalizada, porque eu vou te dar um exemplo. O Novo Indústria Brasil não menciona a Petrobras, e a Petrobras também não menciona o Novo Indústria Brasil, sendo que lá tem um eixo que é sobre baixo carbono, sobre abastecimento energético. Como que o principal documento da política industrial do país para usar a transição energética como uma oportunidade e para superar os desafios socioeconômicos do país não menciona a maior empresa do segmento da cadeia de valor do óleo e gás. A empresa que foi responsável por criar o nosso parque de refino. Para vocês terem uma ideia, gente, se fosse depender da iniciativa privada, a gente teria 2% da capacidade de refino que a gente tem hoje. Ou seja, foi tudo feito pelo país, pela Petrobras. Mas, então, como que o Novo Indústria Brasil não menciona a Petrobras e, ao mesmo tempo, como o planejamento da Petrobras não menciona o Novo Indústria Brasil? Isso ressalta uma dificuldade que é uma dificuldade operacional. Por mais que existam os planos, por mais que exista a sinalização de intenção e por mais que exista perspectivas bem relevantes nesse sentido. Tem um documento, no começo de janeiro, se eu não me engano, o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras à época, e no dia seguinte o Thomas Kim, que é o diretor de transição energética, fizeram 2 apresentações, está lá no site da Petrobras, que trazem uma série de informações nesse contexto da transição energética e trazem, por exemplo, estudos feitos comparando os países em relação ao potencial para a energia eólica, em relação ao potencial para o hidrogênio, e o Brasil se destaca. Então, eu diria que a gente tem o interesse, a gente tem as condições, mas a gente tem uma dificuldade política, eu diria, bastante grande de fazer com que a coisa aconteça. E aí a Petrobras, nesse sentido, é um exemplo bastante ilustrativo. Para a coisa acontecer, e aí, sobretudo, se você considera que você está entrando numa briga de cachorro grande, com China, com Estados Unidos, que estão botando bastante dinheiro, né, nessa questão. A Petrobras precisa investir mais. Só que para ela investir mais, ela se choca no interesse dos acionistas, que permanecem com a perspectiva de geração máxima de dividendos para ontem. Ou seja, começam a exigir uma quantidade de dividendos que sacrifique, inclusive, o futuro estratégico da empresa. Então, eu diria que essa é a principal questão. O Brasil tem, sim, o interesse, e eu diria que as condições, o pano de fundo para que o Brasil percorra esse caminho, e aí eu não diria alcançar os resultados da China, mas se tornar um agente mais importante na transição energética em nível internacional. Isso é possível. Para dar um outro exemplo, a quantidade de combustível que a Petrobras produz hoje, ela é insuficiente para a própria demanda nacional, ou seja, cerca de 25% do que é consumido em termos de combustível em nível nacional é importado. Ora, a Petrobras poderia não apenas suprir toda a demanda nacional, mas por que não suprir a demanda internacional? Por que não se tornar exportadora de combustíveis, exportadora de fertilizantes, exportadora de insumos petroquímicos? Isso tudo está colocado em termos de possibilidade. Mas para que essa possibilidade se torne um fato, vai ser necessário a superação dessa situação política que, de fato, se constitui como um obstáculo muito grande. Excelente, Luan. Muito bom, Gabriel Dival. Alguma coisa? Porra, não, ia dizer que exatamente, né? Essa é a discussão. Essa é a discussão.
Com certeza, cara. Né? E muito para além desse negócio, né, de ficar essa discussão muito rasa a respeito de é só petróleo, tem que valorizar, tem coisa. Não, é de se posicionar internacionalmente como um agente importante. Acho fantástico. Isso é uma das coisas que mais a gente teria que prestar atenção, mas de novo, né? A gente tem que aprofundar, tem que ir mais adiante. Muito bom. Só para dar um exemplo, Felipe, quando a gente foi fazer essa análise, né, sobre o segmento do refino em nível nacional, a cadeia do óleo e gás, a gente foi descobrir que a Petrobras ela é simplesmente a maior consumidora e a maior produtora de hidrogênio do país. No caso do hidrogênio cinza, que é o hidrogênio gerado pela reforma a vapor do gás natural, enfim. Ou seja, ela já é o ator mais importante no mercado de hidrogênio, que é apontado como um dos mercados de maior potencial nesse contexto de transição energética. A partir daí, o que a Petrobras vai fazer? Hoje, no plano 24 e 28, as iniciativas relacionadas a hidrogênio verde são muito poucas. Na prática, entendeu? Você tem ali projetos, estudos, em análise, mas quando você vai olhar o dinheiro que está compromissado com iniciativas relacionadas a hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio verde, hidrogênio azul, etc., aí tem todo o arco-íris dos hidrogênios, o que a Petrobras tem planejado é muito pouco. Então é essa situação, você tem uma oportunidade de fato colocada, mas isso vai exigir do país e da Petrobras uma reorganização da sua atuação e, principalmente, ampliar investimentos, porque não tem como a coisa acontecer por um passe de mágica. Isso está em todos os relatórios da Agência Internacional de Energia e esse é um problema de âmbito internacional. Os investimentos em baixo carbono precisam aumentar muito e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Nesse sentido, uma importância muito grande dos países centrais, dos países de maior renda per capita, Estados Unidos, Europa, etc., que são os países que se beneficiaram desse processo até hoje, que gerou o aquecimento da Terra, então nada mais justo que eles paguem boa parte dessa conta em relação a, por exemplo, países da África, mas é uma questão que se coloca também em nível nacional e internacional também sobre essa perspectiva dos interesses do conflito distributivo. Enquanto em nível internacional as empresas de óleo e gás permanecerem focadas na geração máxima de dividendos para o curto prazo, vai ser muito difícil que os objetivos ambientais sejam alcançados. Então, é preciso mudar. A Petrobras precisa mudar, as empresas de óleo e gás em nível internacional precisam mudar, os estados precisam mudar para avançar, porque as mudanças climáticas já estão batendo na nossa porta. Os relatórios do IPCC, né, que é o painel da ONU de acompanhamento das mudanças climáticas, apontam no sentido de que boa parte do aquecimento que a gente queria evitar já aconteceu, então a gente precisa correr atrás, senão a gente não vai alcançar as metas que a gente, enquanto humanidade, se propôs. E, como eu falei, as consequências são muito graves, são imprevisíveis, elas podem ser realmente gigantescas, e elas vão afetar primeiro os mais pobres, os negros, as mulheres, que é o que a gente quer evitar e que é, pelo contrário, usar essa oportunidade para melhorar o mundo, para melhorar o Brasil, para melhorar a Petrobras, para preservar esse ativo tão importante dos trabalhadores brasileiros. Foi muita gente que se dedicou durante muitas décadas para fazer com que a Petrobras seja o que ela é hoje. Então é importante que esse ativo seja preservado para que ele continue gerando frutos para as próximas gerações, nesse contexto de promoção dos investimentos em baixo carbono, garantia do abastecimento energético, garantia da soberania nacional e etc. Excelente, Luan. Excelente. Gabriel Divan, eu acho que com essa nota aí a gente já tratou de um monte de coisa, a gente só pode trazer dica cultural. Não, já ficou bom demais, né? Já ficou maravilhoso. Tem que fazer que nem Las Vegas, Divan. Quando todo mundo tá aplaudindo, você levanta e vai embora. Será que é Las Vegas? É assim? Eu ia dizer que tem que fazer que nem Las Vegas, tem que enganar uns trouxas, não tô brincando. Mas enfim, tem que fazer que nem Las Vegas, tem que deixar tudo sem janela para ninguém ver que horas são, né? Porque o cara não vê o tempo passar. Aqui a gente faz isso, mas de uma maneira, né, do bem, né? Você nem viu o tempo passar, você teve aí um turbilhão de informação chegando no seu ouvido e agora a coisa já está no final, né? Tu vê.
Ué, eu queria mais. Pois é, mas tudo bem, porque a gente está aí toda semana, o nosso convidado estreou, mas com certeza em algum momento volta aí, porque o papo foi bom demais. O fato é que agora, porra, vai ficar, e nós também. O fato é que agora ele continua um pouquinho com a gente, porque nós vamos chegar no nosso momento das dicas culturais. Sim, aquele momento em que a gente fala coisas aí para ajudar a desanuviar a mente, para ajudar a você se distrair, ou não, ou para ficar mais desgraçado ainda, porque afinal de contas, né, as dicas culturais podem ter ou não ter, ou ter mais ou menos, tanto faz, relação com o episódio. Bom, Felipe, as dicas culturais são sempre um oferecimento de Editora Funilaria, a editora aí que está, basicamente, né, soltando verba aí com muita coisa, é livro bacana demais, é livro pertinente demais, é coisa grátis no site, é parcerias, é indicação. Olha, se o cara vai lá no site da Editora Funilaria, ele não só compra obras muito bacanas, como ele sai lá com uma série de dicas para explodir o cabeção, para estourar o melão, e tem muita coisa gratuita, muita coisa acontecendo. Tudo isso está aonde mesmo? Lá em editorafunilaria.com.br, ou quem gosta lá da rede das fotinhas, também lá então no Instagram procura Editora Funilaria, de novo, né? Tem novidade, tem pré-venda, tem livro grátis, tem tudo, dá uma olhada lá, e a parceria deles com a Baixa Cultura também. Maravilha, maravilha. E tem desconto lá, hein? Dá pra tentar botar lá, né, um cupomzinho Vira Casacas, que daí sai um descontinho pra quem é ouvinte do Vira. Ah, que beleza, cara, que beleza. Bom, coincidência ou não, Felipe Abal, sabe um lugar onde também tem site das fotinho, que também tem desconto se você usar a palavra mágica Vira Casacas? O Artesão. O Artesão, pizzas artesanais pré-assadas, com loja em Canoas, com loja em Porto Alegre, com entrega para a região metropolitana, com loja em Criciúma também. A gente tem sempre avisado que, obviamente, as entregas aí na região metropolitana podem estar dificultadas. Afinal de contas, Felipe, semana passada já passou mais de um mês do pico da enchente em Porto Alegre. E o que aconteceu de novo? Teve rua alagada de novo. Teve chuvinha, e aí o que aconteceu, né? De novo, sobe água, os bags da prefeitura não conseguiram segurar, né? Os bueiros. Bags full of sand. É impressionante, né? Mas, assim, ó, o artesão, né? Vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. O artesão é o verdadeiro case de sucesso, né? O artesão, ele vende pizza salgada, pizza doce, tortas, café, doce de leite, geleia salgada, toppings, tudo que você quiser. Dá uma olhadinha no site, dá uma olhadinha lá no Instagram, fique salivando. E quem quiser, então, finalizar a pizza do artesão na sua casa com sabor e com qualidade, coisa muito chique e com preço camarada, é só ir lá e fazer o pedido e dizer que escutou o Luan Cândido no Vira Casacas. E aí não paga a teleentrega. Tá bom demais, né? Tá bom demais. É muita mamata, muita mamata. É muita mamata. Então, com o oferecimento aí de Funilaria e o Artesão, vamos para as dicas culturais. Felipe Abal, o que o senhor tem para nós aí? Filme de terror, Gabriel Divan. Oba, é sempre uma editoria que eu gosto. Eu guardo pra falar contigo sobre filme de terror durante o episódio do Vira Casacas. Dessa vez, Gabriel, eu assisti, não sei se tu já teve a oportunidade de ver A Primeira Profecia. Ah, quero muito ver, eu ainda não vi. Então, né, cara, ele é um prelúdio, né, ele é um prequel do A Profecia de 76, ele é estrelado por Nell Tiger Free. Tu assistiu Servant? Ah, ainda não também. Poxa, Divan, não, tem que ver. Então, assim, ó, dica dupla, né, tem o Servant, que tá lá na Apple para quem quiser pagar, e se não tem em outros meios também. E tem A Primeira Profecia, que eu assisti e assim, ó, não tava esperando nada, e recebi um filme clássico de terror. Ele não só é um prelúdio do A Profecia, como ele é do mesmo estilinho, aquele filme de terror clássico que vai criando um clima, que tu sabe que tem alguma coisa por trás, que vai desenvolvendo aos poucos, vai te largando algumas migalhas e chega num fim, né, aí sim mais animado, mais conturbado, assim. Então, assim, ó, fiquei tão feliz, Gabriel, que eu e a Dani, depois que a gente viu A Primeira Profecia, a gente disse, vamos ter que assistir o A Profecia de novo pra ver se faz sentido, e faz total sentido. A frase da profecia que eu nunca me esqueço é quando os caras estão discutindo, aí um fala assim, a mãe dele era um chacal.
Não, e é muito legal, né, cara? A profecia original é muito legal também. Não, assim, às vezes acontece esse negócio porque ele foi regravado, né? O pessoal diz assim, tem que fazer de novo pra deixar mais atual. Não faz, deixa do jeito que tá, não precisa. O filme é de 76, né? O primeiro, 76. Né? Cara, é bom demais, meu. Eu amo aquele filme, meu. E eu tô com muita vontade de ver esse. Então, assim, faz isso aí também, Divan. Assim, assiste a primeira profecia e depois a profecia original, porque assim, ele envelheceu bem, ele tá certinho, não tem que regravar, não tem que botar, mas é que daí a qualidade não era tão boa. Irmão, aprende com isso aí, sabe? Veja filmes de outra época, é gostoso, é legal, e assim, vou dizer de novo, isso aqui faz jus. Claro que não é tão bom quanto, né, o de 76, mas assim, é bem bacana. Faz aí uma tardezinha de domingo em que você vai assistir os dois, um em sequência do outro. É uma experiência bem legal. Recomendo. E tem a nossa magnânima Sônia Braga, né? Pô, sim, tem ela. É claro que teve aquela preguiça, né? Que eles disseram, como é que vamos botar ali a freira, que é a Sônia Braga, a freira Silva. Tudo que é brasileiro é Silva, então bota Silva ali também. Apesar de que ela não é brasileira no filme, ela é italiana, mas enfim, né? Acontece. É Silva, mas é italiana. Silva. Silva. Cannavaro. Né? Cara, o pessoal tá fazendo um paralelo, porque de uma hora pra outra surtou geral aí os filmes e deu freira pra tudo que é lado, né? Aí tem aquele outro, o Imaculada, também rolando, meio que ao mesmo tempo. Eu não gostei muito desse aí, não. Eu também não gostei. Eu tinha preferido ver esse primeiro por causa do enredo, né? No caso, o enredo é a Sydney Sweeney. Sim. Mas tudo bem, o filme é bem fraquinho, mas esse da primeira profecia aí, eu tô sentindo que vai ser massa e esse é o aval que eu precisava aí. O aval que tu precisava. O aval que eu precisava, exatamente, né? Felipe Aval, como dizem por aí. Mas enfim, a minha dica cultural é uma série, e é uma série que já tem alguns anos aí, e ninguém tinha me avisado que era tão bacana, né? Talvez me avisaram e eu não dei muita bola, porque principalmente eu que fui um cara educado, né, pelo meu pai, vendo filmes antigos de Hollywood, né, conhecendo bem os atores e as atrizes da época clássica. Nossa, o que eu já vi de filme antigo, meu, olha, eu tenho horas de rodagem de filme dos anos 50 e 60 de Hollywood aí, mas que tem uma galera tem de estrada aí. E, cara, tem aquela série que agora tem uma outra temporada, que é Feud, né, que trata de tretas clássicas, digamos assim, mas a primeira temporada é sobre a rivalidade entre a Bette Davis e a Joan Crawford, principalmente durante e ocasionada pelas filmagens do que terá acontecido a Baby Jane. Cara, eu achei espetacular, assim, a caracterização da série, a histeria daquelas duas mulheres, né, para onde ia as rivalidades e uma coisa até meio de fragilidade, de cumplicidade entre elas, que acabaram sendo meio que obrigadas a brigar, né? Claro que tinham suas rusgas, claro que uma queria aparecer mais que a outra, mas acabaram meio que forçadas a brigar por uma questão de machismo, uma questão da indústria, uma questão da imprensa marrom da época, e elas estão maravilhosamente interpretadas pela Susan Sarandon, a Bette Davis, e a Jessica Lange, a Joan Crawford. Então são duas feras interpretando outras duas feras. Cara, eu me diverti demais, cara. O elenco é todo foda. Tem o Stanley Tucci, tem o Alfred Molina. Assim, eu gostei muito, eu me diverti. E há quem diga assim, aquelas papagaiadas do Ryan Murphy, não sei o que. Cara, esta é a papagaiada que esse cara nasceu pra fazer. É mais ou menos essa a minha opinião. Eu tava muito curioso com a segunda temporada. Eu não assisti a primeira, mas quase que a segunda é do livro proibido de fofoca lá do Capote, né? Do Truman Capote, da Alta Sociedade de Nova York. Cara, eu já vou engatar a segunda direto, porque a primeira é de 2017, cara. Ou seja, olha o tempo que passou aí e eu não estava no meu radar esse negócio. Não está. A Fernanda que começou a ver disse assim, olha, senta aqui e eu vou ver de novo contigo aqui e tu vai adorar. E dito e feito, né? Se eu não me engano, quem é fã é Jair Me Arrependi. Bom, então, né? Então tá mais do que... você já tem aí 2 recomendações aí e tá tudo bem, obrigado, né? Mas vamos lá, que agora quem vai estar com a palavra é o nosso convidado aí, Luan, nosso querido, né? O que nós temos aí de dica ou dicas culturais? Vou bagunçar um pouquinho a coisa, hein? Tentei aqui fazer algum tipo de gancho e pegando um pouco a partir dessa dinâmica, desse componente internacional, dessa discussão toda e de como as coisas redundam na política e esse avanço da extrema-direita no Brasil
se reflete na Petrobras, mas no país inteiro. Vou sugerir aí os novos episódios da série The Boys, 4ª temporada. Saíram aí os 3 primeiros episódios, eu particularmente gosto bastante, dou risada deles zoando a beça os liberalóides, os incels. Então fica essa sugestão aí para quem quer esfriar a cabeça. É muito bom, e eu fiquei chocado que tem gente percebendo agora sobre o que é a série inteira. Tem um meme rodando, né, que a nota naquele site de avaliação, a nota do público vai diminuindo ao longo das temporadas, que pelo visto o pessoal foi descobrindo que a sátira é sobre eles. O pessoal demorou aí uns 5 anos para descobrir. Tem aquela coisa que o pessoal fala que é o efeito Barbra Streisand, tem o efeito Mandela, tem a síndrome de Dunning-Kruger, tá? Eu acho que daria para criar o efeito Roger Waters também, né? Que é quando as pessoas se dão conta. Quer dizer que ele tá me criticando aqui? Meu amigo. Pois é. Parabéns, cara, parabéns. Muito bacana, gente. Gabriel Divan, só nos resta agradecer o Luan mais uma vez. Ficou muito legal, Luan. Volte mais vezes e tocar o berrante. Vamos lá, então. Vamos deixar um abração aí para a galera da Federação dos Petroleiros, para o Sindipetro, para o pessoal do Diese. Continuem, por favor, com esse trabalho que é magnífico, né? O tempo que tem isso aí e a solidez que tem isso aí. Para o nosso convidado aqui, tomara que volte mais vezes para falar de mais coisa aí que é relevante, participação aí de estreia de gala, hein? Jogou de terno, né? O homem aqui. E vamos tocar o berrante, né? Porque temos que espantar a boiada. É fã de The Boys que não entendeu sobre o que é a sátira, é galera que está querendo aí entregar dividendos e entregar lucros e direcionar pesquisas para investidor estrangeiro que está pouco se lixando para nós aqui, é tudo isso. Então, vamos tocar o berrante para espantar essa turma aí enquanto o Rei do Baião está encostado ainda. E você sabe, né? Somos um projeto independente que precisa do seu apoio, então a gente acabou autorizando a entrada de anúncios ao final do programa. Às vezes vai entrar algum anúncio ali, né, num tocador, num agregador, num streaming e outro não, isso acontece. Geralmente para mim é audiobooks, né, mas eu já falei, né, se quiser anunciar inclusive aí Bitcoin, carro elétrico feio, qualquer coisa aí, né? Pode anunciar. Pode anunciar para mim que eu não vou comprar igual, né? Mas a fatiazinha do merchan de você eu quero, né? Mas enfim. Vamos lá então. Tchau, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.